Boa noite, amados irmãos. Nós estamos de novo tendo a oportunidade de entrar em sua casa e poder voltar a falar com os irmãos através do Facebook, dessa mídia social, através das redes em que nós temos essa comunhão com os irmãos, momento de edificação, momento de adoração ao Senhor. E podemos então matar um pouco a saudade e sem deixar de estar alimentando a igreja com a palavra de Deus, incentivando os irmãos à leitura, a oração, a comunhão com a família, lembrando que esses momentos servem para a gente se aproximar ainda mais do nosso Deus, para avaliar o que Ele já tem feito por nós e para agradecer por tudo que Ele já fez em nossas vidas, relembrar as suas promessas, intensificar a nossa vida cristã, fazer com que essa vida seja demonstrada onde quer que estejamos. Nós queremos agradecer aos irmãos que já estão conosco, que estão também nessa live, que estão dispostos a tirar esse tempo para meditar junto comigo na pregação da palavra de Deus. E a nossa intenção, como nos colocamos desde o princípio desse momento difícil para muitas pessoas, é alimentar a igreja, trazendo a esperança, trazendo a confiança que a palavra de Deus nos dá. Temos abordado alguns salmos, falei 15 salmos, os cânticos de romagem, e que tem nos ensinado como o povo hebreu adorava ao Senhor, trazendo aplicações também para as nossas vidas. E é só o nosso desejo de continuar. Nós estamos no 13º salmo dessa série, então falta apenas, depois desse, mais 2. Queremos agradecer aos irmãos, deixa eu ver aqui os que já estão conosco. A irmã Ieda, a irmã Rebeca, a irmã Isabel, irmã Juraci, já estão conosco, já deram o seu boa noite, já estão comunicando aqui com os irmãos. Também a Maria Zilda, o José Lima, aqui os demais que fizeram algum comentário, a irmã Josemilda, a Régia, o irmão Franciclério também, nós agradecemos por sua participação conosco. Também o irmão Ayrton, o irmão Rafael Fernandes e alguns que já compartilharam, Não só entram, eu comecei a descobrir aqui mais coisas no Facebook, então eu já consigo ver mais pessoas. Não tenho muito domínio sobre esse assunto, mas estou aprendendo. Então, os irmãos que compartilharam, os irmãos que comentaram, os irmãos que deram um ok ou fizeram algum gesto de agradecimento, nós louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus por este momento que compartilhamos a palavra do Senhor. Também outras pessoas já entraram aqui, deixa eu ver se eu pego mais. Irmã Lucélia, irmão Ademir Cordeiro, a irmã Tássia dando boa noite junto com a irmã Nazaré. O irmão Luiz Carneiro também dando boa noite à igreja. A irmã Leninha, o Elias, mais o Vitor. Nós também agradecemos. Se eu ver quem passou aqui que eu não vi. A irmã Diana, irmã Cristiane. Não sei se a irmã Diana está com a irmã Nazaré. Se estiver, também deixo o meu abraço, a irmã Nazaré, a irmã também que está conosco aqui, a Lucélia, a irmã, um abraço sempre, a irmã Marina, Deus abençoe todos os irmãos que estão já ligados, irmão Mariano, João Mariano, deixa eu ver aqui mais, estão passando rápido, acho que entraram todo mundo junto. Deixa eu ver quem eu passei aqui, tô procurando, o André. Também boa noite, irmão André. Estou com saudade de seu violão aqui, viu? E também da Daniele, Daniele,
Um abraço aqui para a irmã Vânia, irmão Nonato. Não sei se eles já entraram aqui, deixa eu ver. A Vera Sena, também a Marciana Martins, outros que passaram o comentário aqui eu não consegui ver, né? A irmã Cristina, tá dando boa noite também, a Milene, junto lá com o seu Manuel, com a irmã Zilda, com o José Hilton e com o Emanuel. Graças a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos continuar no Salmo 132, mas antes de meditar nesse salmo, nós vamos ouvir um hino do pastor Jaime Júnior, né? Uma canção que é Lâmpada para os Meus Pés. E eu creio que ela também vai nos auxiliar a pensar neste salmo que logo mais vamos compartilhar com os irmãos. Então, Lâmpada para os Meus Pés, o pastor Jaime Júnior, qual esteve conosco aqui no Semana de Música Sacra. Ainda queremos agradecer irmão Evilásio, a Elânia, a Maria Eduarda, o Arthur, a irmã Ida também, que já está conosco aqui, está dizendo que a Leila deseja boa noite a todos, também o Ricardo, e está conosco, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias lá para o Salmo 132, esse salmo ele é um pouco maior dos demais, né, que a gente tem abordado. Então ele não é um salmo tão pequeno, mas este salmo também nos mostra como adorar a Deus, como louvar a Deus. Diz assim o Salmo 132: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações,
de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua casa farei subir para o trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar. Poderoso Pai, amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelos ensinamentos que temos aprendido nestes salmos, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e como o Senhor cumpre cabalmente toda a tua promessa e a tua palavra, como ela nos afirma, Senhor, não pode faltar nenhum i, nenhum ti. Tudo se cumprirá, tua palavra jamais há de passar. Nos ajuda novamente a compreender o que diz a tua palavra aqui, Senhor, tão expressa neste salmo, tão manifesta para cada um de nós, e assim, ó Deus, tirar as aplicações para as nossas vidas, lembrando deste povo, lembrando desta adoração que foi feita ao Senhor pelo povo hebreu. Te agradecemos, porque o Senhor tem trazido essa revelação a nós, preservado, e também nos concedido iluminação pelo teu Espírito para compreendê-lo. No nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Um cântico de romagem, ou cânticos dos degraus. Um cântico de adoração a Deus. Este cântico de adoração a Deus ele é um pouco diferente dos demais da série que nós temos visto. Se os irmãos perceberem, a maioria deles tem 3, 4, 5 versículos. Esse aqui tem 18 versículos. É um cântico com a letra maior, né? É um cântico com mais letra. Mas, apesar disso, ele é também, mesmo sendo maior, possível de ser dividido em duas partes. Ele descreve o juramento de um homem para Deus e o juramento de Deus para com o homem. Ele mostra em duas partes o que Davi promete em juramento a Deus e também o que Deus promete em juramento a Davi. E nós podemos observar dentro deste salmo que dá para fazer uma comparação, para comparar o juramento de Davi com o juramento de Deus. E por que nós podemos fazer essa comparação, ou para que fazer esta comparação? Creio que para a gente saber o quanto as promessas do Senhor são infinitamente maiores do que as nossas promessas para Ele. De que nós somos falhos naquilo que nós prometemos, mas que Deus cumpre cabalmente, melhor dizendo, muito mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós.
Então aqui eu quero comparar o juramento de Davi com o juramento de Deus. O Salmo nos mostra isso. O que aprender com esta comparação? O que tirar daqui nesta comparação? Então, o primeiro juramento que nós observamos aqui é o de Davi. Do versículo 1 ao 9 aparece esse juramento. E o Salmo, ou seja, o cântico, começa fazendo com que Davi, seja lembrado por Deus, que Deus não esqueça, mas lembre de Davi pelas promessas e juramentos que ele tinha feito, apesar de todas as suas provações. Davi aqui tinha prometido a Deus, tinha jurado cumprir algumas coisas, e mesmo em meio a provações, como o próprio Salmo diz logo no versículo 1, Davi cumpriu. Qual era o juramento de Davi? Ele começa a descrever no Salmo: eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao meu leito, ou seja, não voltarei para casa, ou não dormirei, nem descansarei até que encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E ele repete o poderoso de Jacó 2 vezes, uma referência a Deus, uma referência que o povo hebreu também falou sobre Deus, o poderoso de Jacó. E aqui, quando ele se refere a esta promessa de um lugar para o Senhor, uma morada para o Senhor, nós podemos entender da seguinte forma: que o lugar para o Senhor era uma referência onde a Arca da Aliança iria ficar. A Arca da Aliança tinha sido capturada pelos filisteus e agora Davi estava trazendo ela de volta para Jerusalém. E a morada de Deus seria uma tenda também construída por Davi em Jerusalém, mas ainda não era o templo. Era apenas a preparação para o templo, ou o lugar onde o templo ficaria no futuro, que também era a ideia de Davi, o ideal de Davi, o desejo do seu coração, construir, se esforçar o máximo para construir um lugar para a morada de Deus. E Davi, então, cumpriu parte do seu juramento. Ele, de fato, aquilo que prometeu, ele cumpriu. Ele levou a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Isso vai aparecer tanto em 1 Crônicas, no capítulo 13, como em 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 6. Ele trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Mas isso não aconteceu sem as provações. Isso, mesmo que ele prometesse para Deus fazer, aconteceu embaixo ou sobre, melhor dizendo, várias provações. Ele estava passando por várias provações em cumprir a sua promessa para com Deus. A primeira provação que ele vai enfrentar é a morte de Uzias, ou melhor, a morte de Uzá, um dos sacerdotes que, por irreverência, como diz o texto, tocou na arca. E ele foi morto na mesma hora. Então foi a primeira provação que Davi passou em cumprir a sua promessa. Depois, a outra provação que ele passa em cumprir a sua promessa é estabelecer o padrão de levar a arca para Jerusalém. Isso também aparece em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 2, que eu quero até ler com os irmãos. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, que ali ele vai estabelecer de fato a forma de trazer a arca para Jerusalém. Diz assim o texto: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. E lá no versículo 13 diz assim: pois visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra Uzá, aliás, contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. E a ideia principal era fazer as coisas da forma que Deus tinha ordenado. Lembra que
Davi, a princípio, estava trazendo a Arca da Aliança em carros de boi, puxado pelos animais, e isso era uma forma dos filisteus fazerem, não o povo de Deus. A forma da Arca da Aliança ser transportada era com os sacerdotes escolhidos para aquilo, santificados para tal, colocados varais na arca e cada um colocando em seus ombros conduzir a arca para onde eles queriam levar. Então esse era o procedimento e ele teve que estabelecer, ele aprendeu como fazer nas escrituras. E por último, outra provação que ele vai enfrentar em cumprir essa promessa de fazer um lugar para a arca do Senhor e estabelecer ali como morada, é o desprezo de sua mulher Mical, quando ele chega em Jerusalém, muito alegre, dançando e saltando, e ela então o despreza. Ele enfrenta então essas dificuldades para cumprir a sua promessa. Ao entrar em Jerusalém, ele coloca a Arca da Aliança na tenda e Davi o fez da maneira correta. Agora ele faz de fato de uma forma correta, como diz o versículo 7 do Salmo 132, ele diz: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. E ao reconhecer a arca de Deus na tenda ou na casa, na morada de Deus, ele reconhece que aquele lugar também é santo e ele adora a Deus com humildade, ou seja, estando diante do estrado dos pés. Se a morada celestial de Deus é todo o universo, a terra é o estrado dos seus pés. E aonde a arca estava, seja na cidade de Jerusalém, na tenda representada por morada de Deus, ali é como se fosse o lugar de se prostrar diante da presença de Deus, em humildade, ou seja, ali é lugar de adoração. Então ele diz: levante, Senhor, e entra no lugar do descanso e mostra o teu poder representando a arca, no versículo 8. Então, mostra o teu poder. A presença da arca ali era a presença de Deus e também uma referência ao poder de Deus, a qual a arca simbolizava. Então, mostra, Senhor, o teu poder. Ele entende que os que servem ao Senhor devem ter vidas santas. E aí ele faz uma alusão no versículo 9, dizendo assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. E aqui ele está lembrando novamente do que eu falei lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 12, que os sacerdotes não tinham se santificado para tal. Era preciso uma vida santa para servir ao Senhor, uma vida de purificação. O que ele vai mandar os sacerdotes fazerem? Se santifiquem, ou tenham uma vida separada para Deus e se preparem para amanhã conduzir a arca da aliança. E aqui ele entende como é a forma correta de fazer a obra de Deus. Ele diz que os sacerdotes estão vestidos ou que devem se vestir de justiça e que os seus fiéis se alegrem, exultem com a presença de Deus. O que nós podemos aprender do juramento de Davi? O que tiramos daqui desse juramento? Nós podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira é que devemos ter cuidado com o que prometemos fazer para Deus, pois nem tudo podemos cumprir. Davi tinha a esperança e o desejo e a vontade e fez um juramento de construir um lugar para Deus, mas ele não pôde construir. Deus disse: você não pode construir o templo. Você apenas o que pode fazer é a tenda, é o tabernáculo. É apenas essa tenda provisória para lugar de adoração, mas o templo não. Então, ele estava limitado à vontade de Deus. Deus daria esta responsabilidade, este dom, esta capacidade ao seu filho Salomão.
Então, às vezes, a gente promete o que não pode fazer para Deus, porque essa é uma decisão de Deus. O que nós podemos aprender aqui também é que cumprir os nossos juramentos não será fácil. Cumprir aquilo que nós prometemos para Deus não será fácil, pois virão provações. Davi prometeu que faria, ele fez, mas houve muitas provações, muitas lutas. Então, ser servo de Deus, fiel a Deus, santo a Deus, cumprir o nosso papel neste mundo como servo de Deus não será fácil. Portanto, é bom a gente observar o que a gente promete. E o que nós podemos aprender também aqui é que as nossas promessas não podem ser feitas de qualquer maneira. Não é porque eu fiz uma promessa para Deus que eu acho que essa promessa é válida. Tem que ser da maneira que Deus se agrada. Trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém não era só um símbolo de libertação da Arca do poder do inimigo, um símbolo também de vitória sobre o inimigo, mas não poderia ser feito de qualquer maneira. Teria que ser feito do jeito que Deus diz para fazer. Então, fazer as coisas para Deus, por mais que seja um juramento, uma promessa, um desejo, uma vontade, uma sinceridade do seu coração, se não for do jeito que Deus se agrada, as complicações virão. Então, jurar em fazer alguma coisa para Deus, prometer alguma coisa para Deus, é bom a gente saber como Deus quer que faça. Se está de acordo com a sua palavra. Não é só levar a arca, é levar a arca do jeito que Deus quer que leve. E com quem Deus quer que vá, da forma que Deus ordenar, uma vida santa e purificada. Então nós aprendemos isso. Não é qualquer juramento ou promessa que Deus aceita. Mas aqui nós temos o outro lado da questão. Nós temos também o juramento de Deus a Davi. Eu acho bem interessante, né? Porque Deus não deveria se prestar a fazer qualquer tipo de juramento a um homem, mas ele faz. E a gente começa a descrever o juramento de Davi a partir do versículo 10, quando o Senhor, versículo 10 e 11, afirma esse juramento. Diz, por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Então, Deus também fez um juramento a Davi. Qual era o juramento? O cântico começa a dizer que, por amor a Davi, Deus não o desprezaria ou não deixaria de atender aquilo que ele prometeu ao seu ungido, aquilo que ele jurou fazer ao seu ungido. É interessante que este juramento não é apenas, ou não se aplica apenas a Davi. E nós vamos ver isso com mais particularidades na frente, com mais precisão aqui na frente. Qual era o juramento de Deus para Davi? Deus jurou com firmeza que um filho de Davi se assentaria no trono. E a gente sabe pela história que foi logo o próximo filho, foi Salomão. E ele promete então que este filho a qual sentaria no trono, ele seria um filho abençoado ou que daria prosseguimento. Então Deus jurou também que se os seus filhos não deixassem a sua palavra, que não abandonassem a sua palavra, estariam sempre no trono. Isso no versículo 12. Ou uma profecia também messiânica. Uma profecia de um trono eterno. Da raiz de Davi viria o Messias e se assentaria num trono eterno ou para sempre num trono. E aqui a gente percebe que o juramento de Deus já é muito superior ao que Davi esperava. Ou muito superior àquilo que Davi gostaria que Deus lhe desse. Muito superior ao juramento de Davi. Então, dos versos 13 aos versos, até o último verso, o verso 18,
nós vemos o reino eterno de Cristo. E veja como ele descreve no seu juramento, quando o Senhor escolheu a Sião, Jerusalém, para a sua morada eterna, enquanto Davi escolheu uma arca para representar a presença de Deus e a tenda como morada, o próprio Senhor Deus escolheu a cidade de Jerusalém. Ele escolheu como a sua morada. Ele também mostra que o lugar que ele habitará para sempre, ou mostra que será o lugar do seu repouso eterno, ou aonde ele se manifestará eternamente. Ele mostra aqui que Jesus abençoará em abundância, ou seja, para sempre o seu povo. Isso também aparece nos versículos 14 e 15. Ele abençoará com abundância. A ideia é de para sempre. Será um reino abençoado e seus fiéis, ou seja, o seu reino será de alegria e salvação aos seus fiéis. Veja o versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. E há uma comparação também aqui com o juramento de Davi. Enquanto Davi jurou vestir-se de justiça, ou seja, de santidade, os sacerdotes do Senhor, e que os fiéis do Senhor exultariam, se alegrariam, no caso da promessa de Deus, ele diz, eu vestirei de salvação. Versículo 16, os seus sacerdotes, os sacerdotes do povo. Aqueles que intercederiam pelo povo, ou que mostraria a salvação pelo povo, e de júbilo exultarão os seus fiéis, ou uma alegria muito maior, uma alegria que a gente pode dizer indizível, uma alegria para sempre. Ele também mostra que esse reino é um reino poderoso, um reino eterno, que nunca se apaga. A ideia de uma lâmpada que ele botará para Davi, uma lâmpada acesa, uma lâmpada, como ele diz aí, para, versículo 17, no finalzinho, para o meu ungido. Uma lâmpada sempre acesa. Uma lâmpada que nunca se apagará. Também mostra um reino em que ele termina dizendo que os seus inimigos não podem destruir, ou que eles se envergonhariam. Os inimigos passariam vergonha por não poder destruir e que a sua coroa brilharia cada dia mais. É claro que a promessa que Deus está fazendo a Davi, ou o juramento, como diz o próprio texto, que ele não pode fugir, que ele firmará como uma fortaleza, que ele cumprirá, como o próprio Deus diz aí no versículo 11, o Senhor jurou a Davi com firme juramento. Ele mostra que é um reino eterno. Não está se aplicando só a Davi e a sua descendência, os seus filhos, mas a Jesus Cristo no reino eterno a ser implantado. No reino eterno ao qual o Senhor Jesus governará. No reino que nunca, nunca será destruído. No reino para sempre. O que podemos então aprender do juramento de Deus? Ou o que tirar para as nossas vidas desse juramento de Deus? Fazendo uma comparação, não há a mínima possibilidade de Deus falhar em tudo que prometeu. Enquanto Davi prometeu e não conseguiu cumprir tudo o que Deus prometeu, nada falhará. Tudo o que prometeu no passado se cumpriu. Tudo o que prometeu no presente está se cumprindo. E tudo o que prometeu para o futuro se cumprirá. Não há possibilidade do juramento, da promessa de Deus falhar. Outra coisa que a gente pode aprender aqui é que o seu juramento vai muito mais além do que pedimos ou pensamos. O que Davi queria era apenas construir um lugar para a tenda
ou um lugar para a Arca da Aliança, um lugar para que Deus fosse representado, um lugar que representasse a casa de Deus. Mas Deus construiu foi um reino. Deus deu muito mais do que ele esperava. Não só manteve sua descendência no reino, como possibilitou também na vinda do Senhor Jesus um reino eterno. Muito mais do que ele imaginava. E por último, é um juramento de redenção eterna em Cristo. Podemos ver que esse juramento de Deus é perfeito. Ele promete a redenção eterna, uma vitória eterna em Cristo. É como Paulo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A vitória dela era o pecado, mas Cristo nos deu a vitória por meio da sua morte na cruz. E nele, diz as Escrituras, somos mais do que vencedores. Nós temos uma redenção eterna. Então, quais são as promessas que você espera de Deus? Quais são as promessas ou juramentos que você gostaria que Deus fizesse a você? São promessas dessas coisas passageiras? Promessas de vitória nesse mundo? Promessa de prosperidade aqui? Ou promessas eternas? Como a própria Bíblia diz, muito maiores do que pedimos ou pensamos, que você realmente espera que Deus prometa? Ou quais são as promessas de Deus que você aguarda? Infelizmente, muitos de nós têm buscado promessas temporárias, coisas que são passageiras, que ficarão aqui, mas têm esquecido das promessas eternas, que o juramento que Deus fez não pode falhar. Que Deus aplique esta palavra em cada coração e que o nosso desejo seja sempre de servi-lo, independente das circunstâncias, das provações. Sabemos que lutas virão, mas que vale a pena servir a Deus, porque o que ele tem prometido ao seu povo é muito mais do que olhos viram, ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. Deus abençoe você e a sua família, para saber que os juramentos do Senhor são infinitamente melhores. Busque as coisas eternas. É o que nós queremos para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Enquanto temos o fundo musical aí, a melodia, ou seja, a música de Rompendo em Fé, nós vamos agradecer aos fiéis aqui que estão conosco, né? Aqueles que ainda não falei. Então temos aqui o irmão Nonato, a Rai, a irmã Vânia, já tinha falado, a Tássia também. Deixa eu ver quem mais passou por aqui que eu não consegui ver. A Vânia Batista, o Irã, a irmã Ângela Canafiste, também a irmã Clícia, mais o Edmundo, lá em Porto Velho, a irmã Margarete, quem mais? Deixa eu ver se eu não falei aqui. Rogério Silva, o irmão Claudemir, a Ellen, lá em Marechal Tamaturgo, também. Deixa eu ver aqui desse lado, o Felipe Barbosa, o Edinaldo, o Elivelto Lopes, também o Ricardo, o João, quem mais aqui? Bom, todos, acho que já falei de todos. Eu agradeço a Deus por todos que participaram. Quero deixar apenas aqui
nosso convite, né, para continuarmos nestes salmos. Falta apenas 2 salmos, o 133 e o 134, lembrando que é uma série dos salmos de adoração ao nosso Deus, ou cânticos de romagem, vai do 120 até o 134. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, todos que nos acompanham. Peço que compartilhe estas mensagens, elas têm ajudado a abençoar outras vidas, têm auxiliado a pessoas conhecerem mais as Escrituras da forma que Deus quer que conheça, e também fazendo com que possam se aproximar de Deus da forma certa. Ainda quero compartilhar com os irmãos, né, mais uma conversão, né, dada pela nossa irmã Célia. Tenho dito para ela que ela continue jogando a tarrafa, né? Continue a pescaria, porque Deus tem abençoado. E ela comentou sobre uma pessoa que fez a decisão, uma amiga, uma colega dela, fez uma decisão em Cristo Jesus. E louva a Deus por essa decisão que, sendo verdadeira em Jesus Cristo, é eterna, né? Então essas promessas, esse juramento que Deus fez a Davi também alcançarão todos nós que entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Para nós, irmãos, nosso boa noite. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que a gente continue firme, como diz aqui a música, rompendo em fé, acreditando que o Senhor é o Deus dos exércitos, está à nossa frente e tem todas as coisas sob o controle. Deus abençoe o seu lar, sua casa. Fique na paz, no nome de Jesus. Uma boa noite a todos.